O presidente Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, conversaram por telefone e trataram sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O presidente brasileiro mantém a defesa do comércio baseado em regras e espera que o acordo seja ratificado no primeiro semestre desse ano ainda. Esse movimento acontece depois da União Europeia assinar um acordo comercial com a Índia. Para nos explicar se o acordo entre o Mercosul e a União Europeia se mantém relevante, mesmo depois dessa negociação entre Bruxelas e Nova Delhi, eu converso agora com Marcela Franzoni, professora de Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo. Marcela, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer ter você aqui. Obrigada, Vitor. Obrigada pelo convite. Marcela, queria começar perguntando acerca exatamente dessa nova composição. A gente acompanhou aquela judicialização que deve atrasar a ratificação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A perspectiva de um andamento dessas ratificações pelos legislativos locais, o Brasil tomando as frentes dessa discussão, já há sinalizações do próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, acerca dessa possibilidade, dessa vontade. Eu queria entender a que pé que a gente está nesse momento, depois de um dia histórico, né, que foi a chancela desse acordo. Eu acho que o processo agora para o Brasil é intensificar a atuação diplomática da política externa brasileira. O governo Lula tem feito isso, né, em várias frentes, não só através do Itamaraty, mas também através da diplomacia presidencial, que a gente chama, então, das visitas, né, que o presidente Lula faz dos outros países, sempre tangencia, toca por esse assunto, e também nas conversas bilaterais, como foi o caso agora com o Emmanuel Macron. A outra frente que o Brasil busca avançar aí na ratificação do acordo com a União Europeia é facilitar e intensificar o processo de negociação aqui internamente no país, para que haja uma rapidez nesse processo de ratificação e que isso coloque, né, alguma pressa ou manifeste aí, né, junto à União Europeia enfim, a facilidade com que passaria aqui no Brasil, né, com que pode ser aprovado no parlamento, porque já há uma confluência de forças políticas em torno da aprovação desse acordo, e com isso jogar mais pressão para a Europa para que isso facilite de alguma maneira a ratificação lá no Parlamento Europeu. Marcela, pensando nessa consolidação, a gente viu essa defesa por parte da própria presidente da Comissão Europeia, né, Ursula von der Leyen, do acordo de livre comércio entre a União Europeia e a Índia. Quais são os potenciais de um certo esvaziamento, né, como a gente tratou anteriormente, do acordo entre o Mercosul e a União Europeia? A Índia consegue suprir algumas demandas da União Europeia que poderiam ser supridas pelo Mercosul? Eu acho que são acordos bem diferentes, né? Eu acho que a gente precisa enfatizar essas diferenças, porque, claro, eu entendo que existe uma certa frustração do governo brasileiro, né, nessa judicialização do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, mas o acordo com a Índia, entre a União Europeia e a Índia, ele tem algumas diferenças importantes. A primeira delas é que é um acordo que não inclui produtos agrícolas, então a tendência é que ele seja aprovado mais facilmente no Parlamento Europeu, no Conselho, enfim, nas instâncias europeias, justamente porque ele é menos polêmico, vamos dizer assim, né? Então, as temáticas agrícolas, que foi um tema que tem dificultado a aprovação entre o acordo Mercosul e União Europeia, ele não seria um tema, então talvez a gente não visse, por exemplo, os protestos, né? A gente não vê uma resistência em relação a esse acordo com a Índia, justamente porque não inclui esses produtos que são considerados produtos sensíveis. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o acordo com o Mercosul ele é muito mais amplo do ponto de vista das diretrizes que estão incluídas, né, internamente, ou seja, ele não só trata sobre livre comércio, também investimentos, mas ele tem um pilar de cooperação política e também um pilar de cooperação técnica. Por enquanto, né, esse acordo entre a União Europeia e a Índia é um acordo de livre comércio, então ele está mais circunscrito às questões econômicas, ainda que o bloco e a Índia tenham, né, dito que estão trabalhando na negociação de acordos complementares, por exemplo, na área de segurança. Então, do ponto de vista do escopo, os dois tratados são importantes para a União Europeia, né, os dois acordos são importantes para a União Europeia, porque eles têm dimensões complementares, né, eles são bastante diferentes do ponto de vista do seu conteúdo e do escopo que foi negociado. E eu acho importante também dizer que os dois acordos, eles se complementam também no sentido de intensificação de uma estratégia para diversificar as relações
econômicas da Europa, né? A gente tem falado bastante sobre isso, que é uma tentativa da Europa de diminuir a sua dependência em relação aos Estados Unidos, não, né, diversificar suas relações no que concerne às políticas protecionistas do governo Trump. Então, também para a Europa, os dois acordos são complementares na medida em que ampliam os mercados e facilita a inserção dos produtos europeus em outros países. Dado principalmente a volatilidade da circunstância internacional que a gente tem observado aí no governo americano. Então, eu entendo que são dois acordos que estão em processos diferentes, né? De fato, talvez o acordo com a Índia ele tenha mais facilidade no processo de aprovação, mas os dois são importantes do ponto de vista do seu peso estratégico e da diversificação das relações econômicas internacionais da Europa. Marcela, essa perspectiva do governo brasileiro da ratificação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia ainda nesse ano, ela é otimista? Acho que ela é otimista, né, em tratando aqui especificamente do parlamento brasileiro, né, do Congresso. Existe, eu acho, uma confluência importante de forças no sentido de que é preciso liberalizar mais o comércio exterior do Brasil. Então, isso enfim, tem sido um consenso no governo brasileiro, mas também com essas forças políticas no Congresso, e que essa diversificação implica em fazer uma aprovação rápida desses acordos, né, e liberalizar os mercados não só para a União Europeia, mas também para outros países. Eu tenho dito, Vitor, que é importante, a gente fala muito sobre o acordo com a Europa pelo peso estratégico que ele tem, mas é importante que ele seja um passo inicial para que o Brasil negocie outros acordos, né? E eu acho que essa relação com o Congresso ela pode ser importante justamente nisso, para que haja também uma pressão em cima do governo brasileiro, para que essa negociação avance com outros parceiros e que haja aí uma sinalização bastante clara de que existe uma intenção que é do governo do Brasil, né, do Itamaraty, do Congresso, enfim, de todas as agências, de que o posicionamento internacional do Brasil vem apontando no sentido de mais, enfim, de iniciativas multilaterais e também contrária a essas políticas mais protecionistas que têm sido adotadas. Professora Marcela, a gente tem acompanhado, né, nessas incursões do Brasil. O acordo entre o Mercosul e o EFTA, o acordo com a União Europeia, abertura de mercados de carne, proteína animal, né, carne vermelha, para o México, uma série de outros contatos no Oriente Médio. Eu queria uma análise rápida sua sobre se a estratégia ela tem sido bem sucedida, se o governo, em meio a esse tarifaço de Donald Trump, o governo brasileiro tem conseguido buscar esses novos parceiros, ampliar os mercados. Eu acho que sim, acho que a gente tem avançado nos últimos anos no sentido de conseguir negociar esses acordos. É importante que a maior parte desses acordos, né, também vem sendo negociados com países em desenvolvimento. Então, às vezes, a gente olha muito para os países desenvolvidos, porque são países em que o Brasil já tem uma relação histórica, uma relação tradicional, mas muito desses novos eixos em termos de desenvolvimento, eles também estão hoje com os países em desenvolvimento. Por exemplo, o México, por exemplo, a Índia, né, a própria China, que não está em negociação um acordo, mas que é um parceiro importante do Brasil. Então, é importante olhar para esses países em desenvolvimento, porque muitas vezes a gente tem oportunidades de cooperação que são até mais significativas do que com os países centrais, né, em que se enfrenta alguma resistência, principalmente por parte desses setores internos. Agora, é importante, Vitor, pensar que esses acordos de livre comércio, sozinhos, eles não promovem o desenvolvimento, né? Então, a gente precisa ter uma visão bastante calibrada em relação a eles, do que de fato pode advir desses acordos e o que depende de nós, né, do ponto de vista das políticas internas. Então, parte da competitividade brasileira, ela vem de políticas internas, então da reforma tributária, da uma política educacional, da abertura de novos mercados. Então, os acordos eles são importantes porque eles possibilitam que as empresas brasileiras consigam inserir os seus produtos em mercados diferentes, né, em mercados mais amplos, diversifique essas relações econômicas e se engajem com as cadeias globais de valor, que hoje é um ponto central do ponto de vista do comércio internacional. Mas sozinho eles não têm condições de desenvolver o país, né, e de ocasionar aí uma série de mudanças internas do ponto de vista do desenvolvimento. Então, é sempre importante acompanhar o desdobramento desses acordos do ponto de vista interno, porque eles podem abrir novas oportunidades, mas nem todos os setores são beneficiados de maneira homogênea. E com Marcela Franzoni, professora de Relações Internacionais do IBMEC, aqui de São Paulo. Marcela, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigada pelo convite. Até mais.